O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fan.br. Isso, beleza? Bom dia. Beleza. Tirando o calor aí, tá tudo bem. Oi? Tirando o calor, tudo em ordem. Eu não tenho como garantir, mas acredito que seja bem provável que você tenha começado alguma conversa dessa forma nos últimos dias aqui em Americana e região. Se não você, alguém puxou um papo falando sobre o calor. E não tem como. O calor, além da conta, molda estratégias para enfrentar o dia e para dormir à noite. Mas essa sensação não vem só desse verão. É um processo gradual, ano após ano. E que em 2019 chegou ao seu ápice, pelo menos nos medidores oficiais de temperatura. No ano passado, a Americana alcançou as maiores temperaturas máximas da década. O período de 2010 a 2019, aliás, esteve sempre acima das médias climatológicas do município. Para se ter uma ideia, a média de máximas do ano passado foi de 29,5 graus, de acordo com o Sistema de Qualidade do Ar da CETESB. Em 6 meses de 2019, essa média do auge registrado ficou acima de 30 graus. Mas quais são as razões que ajudam a entender esse panorama? Eu sou o Bruno Moreira e esse é o assunto dessa edição do Além da Capa. As informações que servem de base à reportagem que pauta esse episódio são de um levantamento feito pelo CPTEC, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão do governo federal. O levantamento foi realizado a pedido do Liberal. O CPTEC analisou que as máximas de 2019 estiveram acima do histórico analisado em todos os meses do ano. Todo esse processo de apuração de dados e consulta a especialistas foi feito pela repórter Marina Zanak. É com ela que eu converso nesse episódio. Marina, no contato com os especialistas da área, em cima desses números do CPTEC, você conseguiu identificar, depois de conversar com todos eles, apontamento de fatores que podem explicar essa tendência que você verificou em 2019 com o recorde de máximas aqui em Americana? Sim, os especialistas me apontaram aí alguns fatores que podem ajudar a gente a entender um pouco melhor aí o que aconteceu no ano passado. O primeiro foi uma ocorrência menor de um fenômeno que chama Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ele é chamado aí no meio como ZACAS. É um fenômeno que acontece principalmente na época do verão e ele contribui para a ocorrência de chuvas. E assim, como teve um menor registro desse fenômeno na época que era para ele acontecer, em consequência teve uma precipitação menor, ou seja, choveu menos e com isso as temperaturas máximas ficaram mais elevadas, ficaram acima da média climatológica. Outra questão é que entre setembro e novembro houve uma redução na passagem de frentes frias aqui pelo estado. Elas ficaram meio que presas na região sul do país. E por conta dessa redução da passagem de frentes frias, o que aconteceu? Qual foi a consequência? As frentes frias, nessa época do ano, contribuem também para chuva e nebulosidade. Então, assim, esse período teve também menos chuva, os raios do sol chegaram com mais intensidade, sem tantos filtros de nuvens aqui para a superfície, contribuindo aí para as altas temperaturas. Eu ia te perguntar exatamente isso, se essa média ela foi bem dividida ao longo do ano ou se haviam existido fenômenos em datas, em períodos recortados especificamente,
para dar um potencial de recorde como esse observado. E essa explicação que você fez sobre esse período de setembro a outubro ajuda bastante a esse resultado que foi apurado ao fim de 2019, é isso? Isso. Observando o gráfico de todo o ano, as temperaturas médias máximas, elas ficaram ao longo de todo o ano acima das 2 climatologias que a gente tinha disponível para análise. Só que alguns especialistas apontaram que algumas variações para cima ou para baixo é normal e que na maior parte dos meses estava dentro ali estava mais alto, mas estava dentro de um esperado, né? Já no começo do ano, que foi afetado principalmente por essa ausência de zacas, e também nesse final, entre setembro e novembro, já está um pouco ali mais intensa essa diferenciação em relação à climatologia. E o pico aconteceu em outubro, que segundo os dados aí do CPTEC, a máxima ficou 5 graus acima da média máxima observada nas climatologias. Eu acho que antes da gente continuar, vale um momento glossário para explicar brevemente o conceito de climatologia, que é o usado pelos meteorologistas para se referirem a períodos de tempo. A gente resume nesse seu trabalho como uma análise de décadas, mas eles fazem uma interpretação mais específica usando esse termo, né? Isso, eles fazem... Basicamente, eles pegaram os resultados de alguns anos, né? As máximas médias de 2 períodos, né? No caso, foi de 1961 a 1990, fizeram uma média climatológica dali. Isso a gente chama de climatologia. E também de 1981 a 2010. E também fizeram essa média. Então, desses 2 períodos que a gente está analisando. Meteorologista e professor da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em Bauru, o Luiz Felipe Gozzo analisou os gráficos levantados pelo CPTEC. As temperaturas máximas mensais observadas na cidade de Americana ficaram acima da média climatológica do período de 1981 a 2010 para todos os meses do ano de 2019. O que isso significa, né? Significa que durante o ano de 2019, em todos os meses, tá, de janeiro a dezembro, a média da temperatura máxima observada ficou acima da média que foi calculada para o período de 1981 a 2010, né? A nossa chamada média climatológica. Então, isso significa que no ano de 2019, né, as temperaturas foram mais elevadas do que a média do período 1981 a 2019. Isso não é um fato isolado, né? Isso não é uma condição diferente da que a gente vem observando ao longo de toda a década. Então, a gente tem medições aí para a região da cidade de Americana, pelo menos desde 2010, mostrando que todos os anos, desde 2010 até 2019, a gente tem essas temperaturas máximas mais elevadas do que a média. Isso nos indica que essa maior temperatura não é um fato isolado do ano de 2019, mas sim se repete e pode ser associada às questões de mudanças climáticas, de aquecimento global, né, tanto de aquecimento global, né, dos processos aí de mudanças climáticas que a gente vem observando efeitos em vários locais do globo, como também uma possível mudança de uso do solo, uma possível mudança de urbanização, né? Todos esses fatores a longo prazo acabam influenciando. O fato é que essas temperaturas mais elevadas do que a média não são um fato isolado de 2019, mas sim uma tendência que a gente observa ao longo de toda a década. E vale observar também, Marina, já que a gente mencionou o contato com fontes, que a gente inclusive está ouvindo nesse episódio, o espaço a divergências de interpretações sobre o quão diferente esse ano foi, especialmente 2019. Você faz uma análise sobre todo o ano, ou melhor, sobre toda a década, e outros períodos como fontes de comparação, mas tratando de 2019 mesmo, ainda assim existe espaço para divergência sobre as razões e sobre como enxergar esses números, ainda que com base oficial, eles representem um recorde aqui para a Americana.
Exato. Existe sim muito espaço para divergência, pelo que eu pude notar. As razões aí que foram apontadas, a questão da zona de convergência, uma menor nebulosidade, isso até foi consenso, mas o quanto essas temperaturas médias máximas estarem acima da climatologia é significativo ou não, isso foi uma divergência. Para um dos especialistas que eu conversei, ele avaliou que 2019, na verdade, não teve nada de diferente em relação aos demais anos da última década, né, entre 2010 e 2019, e que ele simplesmente acompanha uma tendência de aquecimento, que não é nem um pouco diferente dos últimos 10 anos, por exemplo. Assim como o Luiz Felipe, que a gente já ouviu, o Elber Freitas também é professor do curso de Meteorologia da Unesp. É fundamental ser bastante cauteloso quando se analisa dados observados. Por que eu digo isso? Porque ao avaliar a variação das temperaturas máximas mais baixas entre 2010 e 2019 na região de Americana, há um salto, um suposto aquecimento que ocorreu no inverno de 2017 e que permanece no inverno de 2018 e também no de 2019. Só que as maiores máximas que ocorrem no verão não aumentaram da mesma forma. Portanto, este salto de cerca de 2 graus centígrados deve ser investigado para se descobrir se ele é real. Por que isso pode ter ocorrido? Bom, ou por problemas com o sensor de temperatura, ou por alteração na área ao redor de onde se faz as medidas. Neste caso, uma suposta alteração pode ter ocorrido a partir do inverno de 2017, naquele local em torno do sensor de temperatura. Bom, o que é que fica dessa conversa? Em resumo, qualitativamente é possível dizer que o aquecimento na região de Americana vem sendo observado, de acordo com essas duas climatologias. Mas quantitativamente é preciso trabalhar um pouco mais com os dados para que se possa dizer com segurança de quantos graus centígrados é este aquecimento de fato. E diante desse cenário, Marina, qual é o papel que a chuva ou a falta dela representa para desenvolver essa crescente de calor que foi observada ao longo dessa década? Bom, basicamente o que deu para a gente apurar por meio desses dados as temperaturas estão ficando mais quentes, né? Isso foi observado aí na última década, isso foi observado nas duas outras climatologias que a gente está comparando. Mas existem alguns picos de temperaturas máximas que fogem aí do padrão. E para especialistas que a gente ouviu, isso está relacionado diretamente à chuva. Então, meses em que era para chover muito e choveu pouco, as temperaturas máximas disparam, elas são extremos, né? Que são chamados. E a mesma situação oposta ocorre quando é para chover pouco e não chove, e chove muito, a média máxima também ela acaba caindo. Ela está de mão dada aí com todas as análises, né? Isso. Para medir termômetros ou itens que podem influenciar a interpretação de quem está analisando esses números, né? E ligada principalmente a extremos. Para essa reportagem, a Marina ainda consultou o Bruno Baine, meteorologista do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. O desafio é explicar isso, porque temos efeitos que vão de escala local até a escala global. Mas nesse caso, a escala local é mais provável de ter afetado o comportamento da temperatura máxima em Americana. E aí há duas hipóteses principais: a urbanização e a chuva e a nebulosidade associada. O aumento da urbanização, com mais prédios, asfalto, menor cobertura vegetal e menos árvores, amplifica o fenômeno de ilhas de calor urbano, que pode causar temperaturas de até 4 graus mais altas na cidade do que em região rural próxima. E períodos secos e chuvosos e a nebulosidade associada também afetam o comportamento da temperatura máxima, principalmente nos picos máximos e mínimos, ou seja, as temperaturas máximas da última década, que estão muito mais acima da média,
geralmente correspondem a meses que deveriam ser chuvosos e não foram. E nos poucos casos em que a temperatura máxima ficou próxima ou até abaixo da média, geralmente há correspondência com meses chuvosos. Em resumo, essa análise que é preliminar indica que, em média, a temperatura máxima está mais elevada por efeitos de urbanização e, em casos extremos, a chuva e a nebulosidade associada parecem amplificar esse desvio da média, para mais ou para menos. Obviamente, resultados mais conclusivos carecem de uma análise e um estudo mais detalhado. E falando também sobre todo esse movimento de temperaturas em alta, eu acredito que seja natural a gente pensar na condição de quem trabalha exposto ao sol, quem faz atividades externas, diferente de locais fechados ao longo de todo o dia, né? A gente aqui na redação tem até o privilégio do ar-condicionado, ainda que haja controvérsias, não é, Marina? Nessa guerra aí sobre quem vai controlar a temperatura do ambiente, mas tem muitas pessoas que não têm isso como uma opção e estão expostas e lidando com meios de tentar aliviar essa temperatura crescente ao longo dos últimos anos. Sim, e é bem perigoso, inclusive para a saúde. Existem cuidados aí que precisam ser tomados para conseguir driblar os efeitos disso, porque existem problemas que podem acontecer, obviamente, na pele, né? A pessoa fica mais exposta ao sol e pode desenvolver câncer de pele. Então, assim, o uso de roupas para cobrir superfícies do corpo, chapéu, boné e principalmente o uso do protetor solar são essenciais. Mas, para além da parte que está exposta, existem também efeitos, digamos assim, no próprio bem-estar da pessoa, do trabalhador. E, enfim, especialistas com quem a gente conversou e mesmo trabalhadores que ficam no sol o tempo todo da jornada de trabalho, eles apontaram: olha, é impossível você ficar 100% do tempo no sol. É preciso, sim, fazer pausas, tomar água, parar, secar o suor, ficar na sombra um tempo, porque é humanamente impossível ficar esse tempo todo sofrendo embaixo de um sol e das altas temperaturas. Ainda que diante de alguns olhares tortos, né? O personagem com quem você conversa observa isso, inclusive, não é? Isso, e trata-se de um servidor público, né? Ele atua na parte de serviço de obras e serviços urbanos, e ele apontou, olha, às vezes a população passa e não entende porque tem uma parte da equipe que está trabalhando e outra parte está parada olhando. E aí, enfim, xinga o pessoal, fica questionando por que isso está acontecendo, fala, é servidor público mesmo. E ele explicou que, olha, não é bem assim, gente, é impossível você trabalhar o tempo todo e, de fato, a gente vai até com uma equipe, às vezes, um pouco maior do que precisa para poder haver esse revezamento, senão o pessoal começa a passar mal, né? O personagem de quem a gente está falando é o Daniel Pernas Pascoaletti. Ele é servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Americana e explica por que a prática de revezamento durante a realização de algum serviço, estando exposto ao sol, é essencial para os trabalhadores. A gente tem enfrentado, sim, questionamentos, né, sobre alguns funcionários que estão dando uma pausa em uma sombra. É devido a gente estar trabalhando exposto ao sol, o nosso dia a dia, que é um tanto difícil e muitas vezes não compreendido por algumas pessoas, né? E como eu disse, que nós não somos mecanismo, né? Então nós precisamos sim um revezamento, uma pausa para uma sombra, para tomar uma água fria, porque tem sido um tanto difícil e muitas vezes a população não tem entendido, muitas vezes somos criticados, somos xingados, inclusive, tá? E é um tanto difícil a gente ter que enfrentar uma falta de bom senso de algumas pessoas, porque a cada ano que passa, todos nós percebemos que o efeito estufa está aumentando, tá? O aquecimento global, e isso tem dificultado, sim, para a mão de obra das pessoas que estão trabalhando exposto ao sol, como tem mostrado já em algumas fotos também. E nós pedimos, sim, a compreensão de cada um, porque nós somos todos pais de família, cidadãos de bens, que pagamos impostos também dentro da nossa cidade,
E, infelizmente, somos criticados muitas horas. E, muitas vezes, fazendo consertos, inclusive de erros de ser humano. E aí a natureza vem dar algumas respostas e onde acontecem, sim, algumas coisas desse tipo. Muito bem, Marina. Obrigado pela contribuição mais uma vez. E não esqueçamos do protetor solar, né? Por favor. Em 2020 e nas próximas décadas também. Valeu, Marina. Com certeza. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira, com o suporte de produção da Isabela Rolouca. Até a próxima!